O ano era 1994. O 3D tava vindo com tudo, e a SEGA estava prestes a lançar seu sexto console, que iria competir pau a pau com os gigantes da época. Um console que praticamente caiu no esquecimento, um console que ninguém conseguiu entender, um console que ninguém conseguiu domar, um console que eu não tenho? Que canal fezes, meu. Locutori apresenta. Bom, eu não tenho ele em mãos, mas tá achando ruim, porra? Compra pra mim então, caralho. Ah, vai se fuder? E não, isso não é um documentário. Eu acho que esse vídeo vai estar mais pra uma carta de amor para o console do que qualquer outra coisa. Porque nesse vídeo eu vou explicar por que o Sega Saturn é tão foda. Quer dizer, pelo menos pra mim. Se você olhar para os três consoles daquela geração, parece que cada um deles veio de um universo completamente diferente. O Nintendo 64 tinha aquela estética mais colorida, mais amigável, praticamente de um brinquedo. Era um console que você olhava e já imaginava Mario, Pokémon e Zelda. Agora, a PlayStation era o completo oposto. Ela tinha aquela estética mais futurista, urbana, meio underground dos anos 90. Propagandas estranhas, música eletrônica, cultura jovem. Aquelas coisas que é tipo, isso aqui é coisa de adolescente escolado. Uau, foda, muito foda, yeah. Mas agora tu pega e olha pro Sega Saturn. Que porra é essa? Aí pessoal, olha o roteiro se criando. Achei o lugar aqui que vende coconut. Na moral, o Sega Saturn parece que foi feito por uma civilização alienígena que tinha acabado de descobrir a porra de um conceito de um videogame. Espaço, planeta. O que é que ele diz? Formas geométricas, surrealismo, gostoso, aquelas artes que parecem capa de álbum, de música eletrônica dos anos 90, uma arte 3D feita por uma pessoa completamente aleatória, por um trabalho de faculdade. E o mais engraçado é que, quando você tenta entender exatamente pra quem a SEGA estava vendendo aquilo, a resposta não é tão simples assim. A ideia da SEGA era atingir principalmente quem já tinha crescido com o Mega Drive, tentando levar esse mesmo público para uma experiência mais madura. Isso na palavra deles. E quer dizer, isso até fazia sentido no papel. O Sega Saturn parece ter sido pensado quase como um arcade de luxo pra sua casa. Tipo, você olha pro próprio controle, olha pro hardware, olha pros jogos de luta, pros ports de arcade. A impressão é que a SEGA queria basicamente falar: você gosta de arcade? Então toma um arcade na sua sala. Só que aí você tem que lembrar que esse negócio custava uma fortuna na época. E enquanto a SEGA tentava vender o Saturn com uma máquina de entretenimento, a Sony tava vendendo o PlayStation de uma maneira que conversava muito mais diretamente com a cultura jovem dos anos 90. E isso aparece até na publicidade. A SEGA até chegou a colocar campanhas em revistas, como a Wired, Playboy e Rolling Stone, tentando posicionar o Sega Saturn como um produto tecnológico e mais maduro, e não simplesmente como um brinquedo. O problema é que essa estratégia, pelo menos em boa parte do ocidente, acabou ficando meio perdida. A Sony conseguiu fazer a PlayStation parecer muito mais conectado com aquela cultura jovem da época, mas eu vou ser completamente honesto, eu adoro que eles tenham tentado. Porque se você gosta desse tipo de estética espacial, surrealista e meio inexplicável, a SEGA simplesmente abraçou essa merda. Você começa a procurar as artes promocionais japonesas, os pôsteres, as propagandas, as capas, e tem coisa que parece que saiu de um sonho febril de alguém em 1995. E talvez essa seja uma das coisas que eu mais gosto do Saturn. Ele até pode não ter encontrado perfeitamente o público que queria naquela época, mas pelo menos, dessa pilha de decisões questionáveis, saiu uma identidade visual que eu acho simplesmente maravilhosa. Mas toda aquela maluquice que eu falei da estética do Saturn não chega nem perto da coisa mais estranha desse console. Porque quando você abre essa porra e começa a olhar como ele funciona, você percebe que a SEGA simplesmente não sabia fazer um console simples. O Saturn tem dois processadores principais, dois chips gráficos com funções diferentes, processadores auxiliares, um sistema de áudio próprio e CD-ROM, e uma caralhada de coisa trabalhando ao mesmo tempo. E o mais interessante é que isso não significa simplesmente que o Saturn era mais poderoso. O problema é que você precisava saber usar essa porra. O PlayStation tinha uma arquitetura muito mais direta para os desenvolvedores. Você tinha uma máquina, aprendia como ela funcionava e começava a fazer seu jogo. O Saturn era diferente. Ele tinha um potencial enorme, mas você precisava entender como todas as peças conversavam entre si. E se você não soubesse fazer isso, bom, o resultado podia ser bem feio. Eu acho que esse foi o maior problema do Saturn, mas ao mesmo tempo, foi também o que tornou ele tão interessante. Porque o Saturn é quase um rei incompreendido. Você tem uma máquina extremamente complexa, que pouquíssimas pessoas conseguiram dominar completamente naquela época. E quando alguém finalmente entendia como tirar proveito dela, a máquina começava a fazer umas coisas completamente absurdas. E é aí que começam algumas das coisas mais interessantes do Saturn. Por exemplo, transparência. Você olha para um jogo e vê uma janela, uma sombra, uma água, algum efeito transparente e pensa: legal, transparência. Não, é mentira. Muitas vezes aquilo está sendo feito através de técnicas que fazem o seu cérebro acreditar que existe transparência ali. Jittering,
prioridade, combinação de camadas. É basicamente o Sarton falando: eu não vou fazer transferência do jeito que você quer, mas eu posso fazer você achar que eu fiz. E isso é muito a cara do console, porque os desenvolvedores constantemente precisavam encontrar maneiras diferentes de conseguir o resultado que queriam. E aí você começa a perceber que talvez o Sarton não fosse simplesmente um console ruim de programar. Ele era um console que precisava ser entendido. E quando alguém entendia, oh boy! Pô, meu, só eu achei isso foda, meu. Deixa o like aí, rapaziada. Mas chega de falar de processador, PDP, transparência falsa e dessas coisas. Porque agora eu quero mostrar uma coisa. O que acontece quando alguém realmente consegue domar esse console? Isso aqui é Virtua Fighter 2. Isso aqui é um Sega Saturn. No shit! Eu acabei de falar sobre como o Sega Saturn era complicado de programar, principalmente quando o assunto era 3D. E aí a Sega vai lá e coloca um dos jogos 3D mais impressionantes da época nessa máquina. E não é só um poste meia boca feito pra falar que existe. No shit! A versão Saturn de Virtua Fighter 2 conseguiu chegar muito perto da experiência do arcade, com uma qualidade que era absurda para o hardware. E isso mostra uma coisa muito importante. O problema do Saturn nunca foi simplesmente ele não conseguia fazer 3D. Ele conseguia. A questão era, como caralho você fazia ele fazer isso? E aí você tem Nights into Dreams. Aqui a Sega aproveita o hardware de uma maneira completamente diferente. Tem 3D, efeitos, cenário cheio de movimento, velocidade e tudo isso com aquela estética meio surreal que parece ter sido feito especificamente para o Saturn. Esse jogo é um ótimo exemplo de que os desenvolvedores não precisavam seguir exatamente o mesmo caminho que a concorrência estava seguindo. Eles podiam explorar as características específicas do hardware e criar coisas que tinham uma identidade muito própria. E talvez um dos exemplos mais impressionantes seja o Panzer Dragoon Saga, porque aqui você já está falando de um RPG completo, exploração, batalha, cenários, personagem, uma direção artística muito particular e uma atmosfera que continua sendo extremamente marcante até hoje. É um daqueles jogos em que você olha algumas cenas e lembra. Isso saiu em 1998, no Saturn. Burning Rangers é outro exemplo interessante, porque começa a mostrar justamente algumas das coisas que a gente falou anteriormente. Efeitos, transparência, iluminação, muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo. E aí você começa a perceber que aquela história de o Saturn não consegue fazer isso não é tão simples. Ele conseguia. Às vezes só precisava fazer de um jeito completamente diferente. E se a gente voltar para o 2D, aí o Saturn começa a ficar ainda mais absurdo. Guardian Heroes é um ótimo exemplo. Tem personagens para todo lado, efeitos, inimigos, cenários, uma quantidade enorme de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. E o Saturn simplesmente lida com aquilo. Radiant Silvergun é outro exemplo de como o Saturn podia ser usado para criar experiências visualmente muito sofisticadas em 2D. É aquele tipo de jogo em que você olha e percebe que o Saturn não estava simplesmente tentando competir com a PlayStation em gráficos 3D. Ele tinha uma força muito própria. E aí tem uma categoria de jogos que eu acho especialmente interessante: os ports de arcade. Marvel vs Capcom é um ótimo exemplo, porque existe algo chamado cartuchos de expansão de memória. Eles permitiam que algum desses jogos de arcade conseguisse usar muito mais memória do que o Saturn normalmente tinha disponível. E isso fazia uma diferença enorme em jogos com sprites gigantes, animações complexas e uma quantidade absurda de elementos na tela. Então você tinha uma situação meio curiosa. O Saturn era um console complicado pra caralho pra fazer 3D, mas quando o assunto era reproduzir certos jogos 2D de arcade, ele podia ser uma máquina extremamente competente. E isso ajuda a explicar porque a biblioteca dele é tão interessante. Você tem Virtua Fighter 2, tem Knights, Panzer Dragoon Saga, Burning Rangers, Guardian Heroes, Radiant Silvergun, Marvel vs Capcom e vários outros, cada um explorando uma parte diferente daquela arquitetura. E aí tem um jogo que eu não quero aprofundar muito agora, Castlevania Symphony of the Night, que por sinal é o jogo que esteve rodando de fundo até agora. Sim, a versão de Saturn. Eu já sei que muita gente não gosta desse port, uma pessoa em específico, Nejema Enfim, eu também não vou fingir que o port é perfeito. Ele tem problemas de performance, load maior, alguns efeitos piores, bugs. E tecnicamente a versão de PlayStation é mais refinada. Mas calma, porque a versão Saturn também tem bastante coisa que a versão original não tem. Maria é jogável, novas áreas, novos inimigos, novos equipamentos e várias outras pequenas diferenças. Então eu acho que dá pra ter uma visão um pouco mais interessante sobre esse port. Você pode olhar pra ele e falar: é um port pior. E em vários aspectos você estaria certo. Mas também dá pra olhar e pensar: essa é uma versão diferente de Symphony of the Night. E é justamente
justamente isso que eu acho interessante. Eu não acho que o porte de Saturn seja melhor, eu acho que ele é fascinante, e sinceramente, esse assunto merece um vídeo próprio, então eu vou deixar o pobre do Gema em paz por enquanto. Voltando ao Saturn, e é aqui que eu acho que a gente precisa voltar pra uma coisa que eu falei lá no começo, levando tudo isso em conta. O Saturn não era simplesmente um console ruim, ele era um console que ninguém entendeu direito a tempo, e talvez essa seja justamente a razão pela qual ele se tornou tão fascinante. Mas tá, depois de tudo isso, tem uma pergunta que provavelmente tá na cabeça de vocês. Se o Saturn era tão foda assim, por que caralhos ele deu errado? E essa é uma pergunta que não tem uma resposta única, infelizmente. Ou felizmente. Porque o problema do Saturn não foi simplesmente o hardware. Na verdade, era quase o contrário. Ele tinha hardware demais. O problema é que tudo isso veio junto de uma arquitetura extremamente complicada. Um preço alto e uma estratégia de lançamento que colocou a SEGA em uma situação muito complicada. E aí entra o primeiro problema, o preço. O Saturn chegou ao mercado custando caro. E enquanto você tinha uma máquina mais cara e complicada, a Sony chegou com o PlayStation oferecendo uma alternativa mais barata e muito mais simples de entender. E não era só o consumidor que precisava escolher, as desenvolvedoras também precisavam escolher. E aí você tinha um Saturn, você pode fazer coisas incríveis comigo, mas primeiro você precisa entender como eu funciono. E do outro lado, PlayStation, quer fazer um jogo 3D? Então faz. Porque uma coisa é você ter um console poderoso, outra coisa é fazer com que dezenas de empresas que estão criando jogos para ele consigam realmente aproveitar esse poder. E a SEGA também tomou várias decisões durante a vida do Saturn que não ajudaram. O lançamento surpreso nos Estados Unidos realmente pegou muitas empresas de surpresa. A situação com as lojas também ficou complicada. E enquanto isso, a Sony estava construindo uma imagem completamente diferente para a PlayStation. O PlayStation parecia novo, parecia moderno, parecia jovem, parecia 3D e principalmente parecia o futuro. Enquanto isso, o Saturn carregava aquela arquitetura complicada, aquele preço alto, uma biblioteca que, apesar de ter jogos absurdos, não conseguiu competir em volume e suporte da mesma maneira. E tem uma outra coisa importante, a SEGA estava meio presa entre dois mundos. De um lado, ela tinha uma história gigantesca com arcade de jogos 2D, de outro, o mercado estava indo cada vez mais para o 3D, e o Saturn conseguia fazer os dois. O problema é que o PlayStation acabou sendo muito mais fácil de vender como esse é o futuro dos videogames. Então, não, o Saturn não morreu porque era uma merda. Ele morreu porque estava em uma situação em que suas maiores qualidades também eram alguns dos seus maiores problemas. Era caro, era complicado, era difícil de se desenvolver. E a Sony conseguiu convencer o público de uma maneira muito mais eficiente de que o PlayStation era onde o futuro estava. E quando você percebe isso, a história do Saturn fica até meio triste. Porque talvez ele não tenha perdido por falta de potencial. Talvez ele tenha perdido porque ninguém teve tempo suficiente para entender esse potencial. Quando você olha para o Saturn hoje, ele parece quase um objeto perdido no tempo. Você olha para o console, para o controle, para aquelas propagandas completamente malucas, para as capas japonesas, para aquele jogo, para aquelas interfaces, e tudo parece ter vindo de uma realidade paralela dos anos 90. Mas o mais interessante é que essa sensação não vem só da estética, ela vem da própria máquina. O Saturn é estranho. Ele tem dois processadores, tem dois sistemas gráficos principais, tem uma arquitetura cheia de componentes específicos, tem efeitos que precisam ser feitos de maneiras completamente diferentes do que você esperaria. Tem jogos que parecem impossíveis para o hardware e tem desenvolvedores que passam anos tentando entender cada detalhe dessa coisa. E isso é muito louco quando você para pra pensar, porque a gente está falando de um console de 1994 e mesmo décadas depois, a comunidade ainda continua estudando, documentando e melhorando a reprodução do comportamento dessa arquitetura. Isso não significa que ninguém saiba emular o Saturn, mas mostra o quanto ele é peculiar. Porque reproduzir um console não é simplesmente fazer uma máquina que rode os jogos. Você precisa reproduzir o comportamento daquela máquina, as peculiaridades, os bugs, as interações entre os componentes, as coisas estranhas que os desenvolvedores descobriam pelo caminho. E talvez seja por isso que o Saturn tem esse charme tão específico. Até hoje a SEGA nunca lançou um Saturn Mini oficial. A Nintendo fez o NES Mini, o SNES Mini, a Sony fez o PlayStation Classic, a própria SEGA fez o Mega Drive Mini, mas o Saturn nada. E eu não estou dizendo que isso acontece simplesmente porque é impossível fazer um Saturn Mini. Não é, mas é engraçado que justamente esse console tenha ficado de fora, porque ele parece ter ficado preso no tempo. Não porque ele era simplesmente obsoleto, mas porque ele era estranho, complexo e específico, difícil de reproduzir perfeitamente e difícil de entender. E principalmente difícil de domar. E talvez seja justamente por isso que eu gosto tanto dele, porque quando eu comecei esse vídeo
eu queria falar sobre um console que eu achava subestimado. Mas quanto eu mais pesquisava, mais eu percebi que o Saturn não é interessante simplesmente porque ele foi injustiçado. Ele é interessante porque ele é diferente. Ele tentou ser arcade, ele tentou ser console, ele tentou abraçar 2D, ele tentou entrar de cabeça no 3D, tentou ser uma máquina tecnológica de alta qualidade e acabou sendo uma mistura completamente esquisita de tudo isso. E quando alguém finalmente entendia como usar aquela máquina, Virtua Fighter 2, Knights, Panzer Dragoon Saga, Burning Rangers, Guardian Heroes, Radiant Silvergun, você olha pra essas coisas e pensa, como caralho eles fizeram isso? E eu acho que essa é a melhor maneira de resumir o Sega Saturn. Ele não foi perfeito, não foi o vencedor daquela geração, não foi o mais fácil, não foi o mais barato e definitivamente não foi o console que todo mundo entendeu. Mas talvez ele nunca tenha precisado ser. O que fizeram ele fracassar comercialmente são algumas das mesmas coisas que fizeram ele se tornar tão fascinante. Um console estranho, um console complexo. Um console que ninguém conseguiu domar completamente. Um console que parece ter vindo de outro planeta. Talvez o Sega Saturn não tenha sido um console à frente do seu tempo. Talvez. Ele só tenha sido um console que o seu tempo não soube entender. E é por isso que, pra mim, o Sega Saturn é um dos consoles mais subestimados que já existiu. E aí, você, pessoa que conseguiu chegar até o final aqui, eu só queria falar umas coisas bem rápidas nesse final aqui, que esse vídeo foi totalmente baseado na minha opinião e o que eu acho do Sega Saturn e um pouquinho da história dele. E também eu queria mencionar o Rafe, não sei se é assim que fala o nome dele, Rafe, não sei, mas ele fez um vídeo contando toda a história do Sega Saturn, que é bem diferente da minha. Relaxem que não é aqueles casos que youtuber BR rouba conteúdo de youtuber gringo. Relaxem, tudo isso aqui é minha opinião, é o que eu acho e foi eu que fiz. O vídeo dele é mais documentário mesmo, o meu é mais opiniões e o que eu acho, e toda a estética, essas coisas. Se você gostou desse vídeo, você muito provavelmente vai gostar do dele, se você gosta do Sega Saturn, e toda a história que eu acabei de contar aqui, né? Mas se você gosta mais dessa parte comentada de estética, eu acho que você não vai gostar tanto do vídeo dele. E se você gostou das músicas de fundo, são todas do Sega Saturn. Então dá uma pesquisadinha aí rapidinho depois, que você vai achar umas músicas muito boas, que de novo, também reflete a estética do console. Bom, mas é isso. Agradeço quem chegou até aqui. Deu um trabalho pra editar, então se você gostou, deixa o like e se inscreve pra mais vídeos desse mesmo jeito. E se você não gostou, deixa o dislike. E é isso. Adeus.